Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma leitura hoje aqui para o signo de Gêmeos ou para você que tem no seu mapa Sol, Lua, Vênus, ascendente em Gêmeos, ou você que simplesmente clicou nessa leitura, né? Do nada você aí encontrou o canal, chegou até aqui. Pode ter certeza que isso se chama sincronicidade, é a sua espiritualidade trazendo respostas, trazendo às vezes um alerta, querendo te aconselhar sobre algo, né? Então, você fica até o final, por quê? Porque hoje aqui essa leitura tá forte, tá, pessoal? Vocês aí, que se conectaram com esse vídeo. Vamos lá. Essa semana, dia 13/6, nós comemoramos o dia de Exu, né? No sincretismo aí, Santo Antônio. Então, essa semana aí, todas as leituras, né, para todos os signos, na força dos guardiões, na força de Exu. E antes da gente começar, eu gostaria de falar para você o que vai acontecer hoje aqui, né, na sua leitura. Primeiro, nós vamos fazer a leitura canalizada, ou seja, o guardião que vai passar aqui para a taróloga, o que precisa te falar. E aí, depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma evocação, né? Invocar essa força de Exu para perto de você. E eu vou passar para você como que você vai fazer a sua firmeza, como que você pode firmar essa força com o seu guardião na sua casa, mesmo que você não seja da religião. Por quê? Porque o guardião é seu protetor, tá bom? Mas antes da gente começar, Gêmeos, uma primeira mandala aqui, né, com esse deck, a gente vai trabalhar a vida espiritual, depois a gente vai fechar essa mandala e abrir uma outra com a vida material, carreira, dinheiro, amor, relacionamento, tá bom? Outra coisa importante, vamos falar um pouquinho sobre Orixá e Exu, né? Sobre aí, a diferença. Porque tem pessoas que não sabem a diferença entre Exu, Exu Orixá e o Exu natural, né? Então vamos lá. Primeiro, Exu Orixá, para vocês entenderem. Por exemplo, Mãe Iemanjá é um orixá. Aí, na linha de sustentação, que trabalha, né, na força de Mãe Iemanjá, os marinheiros. Então, Orixá Exu. Quem que trabalha aí, a linha de sustentação do Orixá Exu? O Exu Catiço, que é os senhores Exus, nossos guardiões, que a gente incorpora, que a gente dá conselho, que a gente firma a vela, percebe? Então, o Exu, ele é o único orixá que, né, ele tem o mesmo nome para a sua linha de sustentação. Então, quando a gente fala de orixá Exu, a gente está falando de um orixá que trabalha aí, principalmente, né, na área do vazio, de puxar, de tirar, de esgotar a negatividade dos seres, né? Também trabalha, tem relação com aí, a evolução, a transmutação, a transformação, a lei maior, a justiça divina, a evolução de todos os seres. Exu Orixá é o início, é o começo, é o trono do vazio. É aquele orixá que você tá com uma doença, você tá com um problema, você tá com escassez de dinheiro, você tá com qualquer coisa, acende para esse orixá e pede para levar para o vazio, para tirar, para diminuir aquilo lá, para esgotar. Também estamos falando aí, da vitalidade, da força. É o orixá que traz a força, o orixá que traz a vitalidade, o vigor, tá? Isso, orixá. Vamos para agora Exu Catiço. O que é o Exu Catiço? É o Exu nosso ancestral, que a gente incorpora. É aquele ancestral que dá consulta lá no terreiro, é o seu guardião do dia a dia, quando você tá com problema, às vezes você, né, do nada em casa você começa a cantar uma música para ele, às vezes você sente a presença dele, ou você vê um vulto, né, de capa preta assim passando na sala. Às vezes tem pessoa que vê, né, ou por sonho, é o seu Exu guardião, geralmente um ancestral. E depois nós temos o Exu natural. O que é o Exu natural? É uma força. O Exu natural, ele é uma força, é a força da vitalidade, né? O Exu natural, geralmente, o médium, ele não incorpora o Exu natural, né? Ele incorpora o Exu Catiço, que é aquele lá no terreiro que vai dar consulta, que vai ajudar no dia a dia. O Exu natural é uma energia, é simplesmente uma energia que todo mundo tem, independente da crença, uma energia da vitalidade, tá? De proteção energética, né? De proteção aí, de cada ser.
Tá bom, meus amores? Vamos lá, esclarecida aí as diferenças, né? Vamos ver aí, ó, o que Exu tem para te falar da sua vida espiritual. Laroyeixo, Mojubá. Laroyeixo, Mojubá. Laroyeixo, Mojubá. Salve aí, ó. Todos os guardiões. Salve o Exu que te acompanha. Salve aí o Exu Mulher. O que é Exu Mulher? É a pombagira, né? Antigamente chamava Exu Mulher. Salve todos os guardiões que nos protegem. Guardião, fala para mim, revela aí para esse filho de Gêmeos, essa pessoa que está conectada aqui à vida espiritual nos próximos dias. O que precisa saber? Laro e Eixo, Mojubá. Sei que você não gosta muito das cartinhas, mas vamos lá, né? Vamos passar uma mensagem aí para as pessoas que elas estão precisando ouvir. Vamos lá, Gêmeos. Ó, tempo de você correr agora. Ou tempo de você deixar seu like e fazer a festa aqui com a taróloga, né? Porque Exu traz força, né? Exu devolve para nossa vida o brilho, a vontade de viver. Mas se você não gosta de trabalhar com a verdade, você tem medo, porque de vez em quando eles falam mesmo o que está te prejudicando, vai te mostrar o que está atrapalhando a sua vida espiritual. Aí você não quer saber, né? Aí você cai fora. E aí, o que você vai decidir? Se eu fosse você, eu já deixava o seu like, né? Para ajudar a taróloga, o canal e as pessoas, né? Eu agradeço muito. Vamos lá, primeira energia, vida espiritual de Gêmeos. A carta do julgamento, a carta do sol e a carta do ermitão. Você quer respostas, né? Você tá querendo resposta, né, Gêmeos? É o que ele tá me mostrando aqui. Ele fala, nem precisa de cartinha, ó. Ah, aqui as cartinhas, mas... Esquece a cartinha, ele tá falando pra mim. Você precisa de resposta. Aliás, a maioria aqui tá procurando resposta da espiritualidade. Você quer entender o que acontece com você. Você quer entender se esse negócio de guia, de orixá, de mentor, se realmente existe, né? Você quer saber quem é o guia que acompanha você, quem é essa força que de vez em quando você sente que não é uma coisa humana. De vez em quando você sente, você sabe distinguir, porque você é espírito. Você sabe distinguir o que é humano, daqui da terra, seu, da carninha, das outras pessoas, e o que é extrafísico, extranatural, extrasensorial, invisível, espiritual, mediúnico, né? Como alguns aqui, ó, já passaram isso há pouco tempo por processos mediúnicos, fatos aí, ó, que realmente você ficou procurando respostas. Você tá cheio de pergunta. A maioria aqui quer saber, né, quem é o guardião, quem é a moça, quem é esse mentor que te acompanha, né? E eu vou falar pra você. Você vai descobrir. Aliás, não vai demorar muito, não, seu compadre se apresentar. Mas você precisa aí, ó, unir forças com ele, fortalecer a fé, alguns aqui, né, que não acredita meio que duvidando. E você precisa dar elemento para ele trabalhar. Você é espírito. O seu compadre, o seu guardião, a sua pombagira também é espírito. Mas você está na 3D, matéria densa. Então, você aqui na matéria precisa de alimento, precisa de água, né? Então você precisa também dar elementos material, né? Fazer a firmeza, colocar lá a bebida, o fogo, o seu guardião, transmutar, trabalhar em você. Então, às vezes o padê, né, que no final do vídeo eu vou ensinar vocês aí, ó, como preparar. Então, meus amores, se você quer chamar essa força perto de você, você tem que começar a cultuar ela. Tem que começar a acender vela e chamar ela. Você tem que pedir aí, ó, olhando para a chama da vela. Primeiro você acende a vela, consagra a Deus. E aí depois você olha para a chama da vela e você fala, meu guardião, meu Exu que me protege. Ou se for para sua moça, né, minha guardiã, deixa eu sonhar com você, com o seu nome, a falange que você trabalha. Faz isso toda semana. Escolha um dia da semana que seja tranquilo para você. Ela vai se revelar. E a hora que você unir força com isso, com essa energia, falo para você, Gêmeos, muita coisa na sua vida vai destravar, tá? Por quê? Porque é um mentor seu, isso aí não é um espírito qualquer, é uma força ancestral. É um familiar seu Exu, seu guardião, sua pombagira.
E aqui muitas pessoas precisam acabar um pouco com o barulho da mente, né? Porque a sua mente muito pensativa, cheia de tarefa, né? Atrapalha você na sua conexão espiritual. Perceba para você ver. Quando o Gêmeos está mais tranquilo, o Gêmeos consegue prestar mais atenção aos sinais da espiritualidade, né? É um sinal que a espiritualidade te manda, uma resposta, a sincronicidade, né? Parece que as coisas dão tudo certo, mas quando o Gêmeos está agitado, cheio de pensamento, nossa, você não escuta a intuição, você não escuta a guia, você não escuta nada. Por isso que a carta aqui, ó, a carta do ermitão veio para você. Falando para você, né, que você tem uma sabedoria dentro de você. Você também é um espírito antigo, viu? Você não tá nessa 3D aqui a primeira vez, não. Ai, sou novo aqui no planeta Terra. Pode parar com isso. Você é uma alma antiga. Você desde pequeno, Gêmeos, você sempre se deu melhor com pessoas mais velhas do que você. Fala para mim se não é verdade aqui nos comentários. Vai, deixa aí. Você sempre se deu melhor com pessoas mais velhas do que a sua idade. Por quê? Porque a sua cabeça sempre foi mais madura. Você sempre teve uma sabedoria além aí, ó, das crianças, dos jovens da sua idade. Tem uns aqui que não sentia nem encaixado, né, com a turma. Por quê? Porque você é um espírito antigo. Muitos aqui não vai nem reencarnar mais de novo nessa 3D, né? Já estão trabalhando o ego, a sua evolução, o seu despertar. Já vão para uma dimensão superior, não vai mais voltar aqui para essa 3D. Vamos lá, meus amores, e você agradeça, viu, Gêmeos? A carta do Imperador e a carta aqui do Diabo, falando do seu próprio ego, falando da ilusão dessa matéria, né, que aprisiona. Gente, ó, vou resumir de uma forma simples. Cadê o pessoal aqui, ó, do espiritismo, né? Cadê vocês? Do espiritismo, ou umbandistas também, né? O pessoal do candomblé. Vai, a gente que cultua e que acredita, né, em espíritos, né? A gente que acredita, que sabe, que sente, que conversa com eles. Sofredor. A maioria dos sofredores que vagueiam aí, ó, na face da terra, a maioria dos obsessores são por apego. O que prende aí, ó, um espírito de ir para patamar mais alto, para a dimensão mais alta, para aceitar, né, a cura, para aceitar aí, ó, a ajuda, né, dos hospitais espirituais, de toda aí, ó, a fraternidade branca, de todo o povo, né, que quer ajudar, o povo da luz. O que prende esses espíritos são aí o apego na pessoa, o apego na matéria, o apego no problema, o apego, segurar aquilo lá. Então, vamos lá, riqueza é maravilhoso, ter muito dinheiro, Gêmeos, é tudo de bom, é sua cara ter muito dinheiro. É lindo, muitos bens, propriedades, carros, enfim, o que você quiser. Empresa. Agora, o apego a isso, aí é a fonte aí, ó, de todo o sofrimento, né? Porque até na hora de reencarnar, você não quer ir, porque você tem apego. E às vezes, se não é por bens materiais, é por família. É meu filho, eu não posso ficar longe dele. É meu marido. Então, vamos lá, gente. Aproveita trabalhar o apego agora. Amar sem possuir. Saber que as pessoas e tudo nessa terra é transitório. O budismo tem uma filosofia muito linda, aí a caminhada da taróloga espiritual, né, quando deixou aí o Salão do Reino, né, as Testemunhas de Jeová. Quem aqui, ó, conhece ou já foi um dia, deixa aqui para mim conhecer quem é você. Então, foi aí, ó, pro budismo. E o budismo, ele tem muito essa leveza, né? Ele tem muito essa filosofia de não possuir, de viver um dia de cada vez, de viver o momento presente, de apreciar a vida, de viver em momento de apreciação, sem a preocupação excessiva com o futuro, né? Então, meus amores, se você puxar essa filosofia do budismo para você, ou do taoísmo, você já estudou sobre o taoísmo? Dá uma pesquisada aqui mesmo na plataforma do YouTube, dá uma olhada aí, você vai ver quantas coisas tem aí, ó, interessante. Que se você seguir algumas dessas filosofias, coloca aí princípios do taoísmo, princípios do budismo, se você seguir, a sua vida melhora aí, ó, 99%, tá? Por quê? Porque 1% é da resistência, né? Sempre tem. Mas, enfim, por quê? Porque se você acabar com o apego,
parte do seu sofrimento, dos seus problemas, gêmeos, vai embora. Ah, é isso que ele tá me falando aqui. Vamos lá, meus amores. Vida material, vida aí, ó, financeira, dinheiro, carreira, amor, família. Vamos ver o que ele manda aqui pra você. Tarô aqui, ó, de rosa, caveira, né? Exu mulher, antigamente, né? Antigamente não falava pombagira, falava Exu mulher. Laroie, mojo, salve suas forças. Gêmeos, você tá gostando da sua leitura? Ó, deixa o seu like aí, hein? Deixa o seu like pros guardiões, pra taróloga. Deixa o seu like pra espiritualidade aí, ó, te abençoar. É ajudando que você é ajudado. E a sua saudação, né? Se você quiser aí o axé de todos os guardiões na sua vida. Revela para nós, guardião, o que vem aí, ó, pro signo de Gêmeos nos próximos dias. Laroie, mojubá. Vamos lá, meus amores, o que tá vindo aí para você? O que você precisa saber, Gêmeos? Vida material, amorosa ou financeira, né? O que tá vindo aí para você? Eu não sei o que ele vai mandar aqui, né? Vamos ver aí, ó, o que a espiritualidade aí vai pedir pra taróloga falar. Carta da alegria, esse palhaço mais ridículo aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu não aguento esse palhaço. Vai, fala pra mim. Porque colocar um palhaço tão horroroso dá até medo de um bicho desse, né? E aí tem pessoa que tem medo da figura de caveira, né? Vamos lá. Já que a gente entrou nesse assunto. Sabe por que a cor vermelha, né? Um dos, né, significados da cor vermelha aí, ó, de Exu. E da cor preta, primeiro, preto é o início, é a vida, né? Se você for ver aí, ó, o início da vida, não tinha luz, era tudo escuro, vazio, começo, né? É vamos dizer assim, o vácuo, né? Aquilo que não tem nada, o buraco negro, né? Como aí, ó, quem assistiu Interestelar, se você não assistiu o filme Interestelar, você tem que assistir urgente, porque aquele filme fala muita mensagem aí, ó, que todo espiritualista deveria assistir, tá? Então, vamos lá, meus amores. Então, a cor preta simboliza o início, o vazio, o começo. E a cor vermelha representa que nós temos, todos nós, independente da sua raça, independente do país que você nasceu, da época, todos nós temos o sangue vermelho. Independente se você aí, ó, né, a sua cor é negra, é branca, é parda, não interessa. Seu sangue é vermelho, somos todos iguais, né? Nosso sangue, né, é vermelho. Até mesmo o sangue dos animais, né, é vermelho. E algumas plantas também, né, tem o sangue vegetal vermelho, tá? A maioria é verde, mas algumas ainda têm o sangue vegetal vermelho. E a caveira representa a igualdade. Quando aí ó, a gente morrer, todos aí, ó, vamos, né, a carninha vai se desfazer, vai ficar o ossinho, que é a caveira. Então, não precisa ter medo, né? Vamos lá, meus amores, o que ele pede para mim te falar aqui? Você precisa relaxar seus próximos dias, porque a sua semana tá estressada, você tá estressado, você tá irritado. Isso aqui não tá em cartinha, não. Ele tá pedindo para mim te falar e eu tô obedecendo, porque eu não sou boba. Você precisa relaxar, você precisa aí, ó, parar com essas preocupações que você tem na cabeça, porque essas preocupações não vão te levar a lugar nenhum. Ao contrário, vai fazer o problema ficar maior. Quanto mais você pensa nisso que você quer solucionar, mais você aí, ó, tá dando força para isso tá travado na sua vida. Você tem que soltar. Sabe aquele ditado, aquilo que não tem remédio, remediado tá? Sabe aquele negócio de falar, cansei? O universo, cansei, não quero mais. Vai, quer ficar isso na minha vida? Não desisto de tentar consertar isso aqui. Vou fazer outra coisa, sei lá, vou fazer um curso, vou preencher o meu tempo para mim não ficar pensando nisso aqui. Vou desenvolver minha mediunidade, vou lá tomar um passe lá no centro espírita ou na Umbanda, vou fazer artesanato, vou ganhar dinheiro, vou dançar, vou chamar minha amiga, vou tomar um cafezinho, um chá com ela, sei lá. Você parar de pensar nisso aí. Quando você relaxar, gêmeo, você precisa relaxar, sua cabeça tá mil. Você tá estressado, você tá estressado.
E o estresse aí, ó, libera, né, a adrenalina, hormônios que te cortisol demais, você não consegue dormir à noite. Tá tudo errado aí. Precisa tomar aí, ó, diariamente um chazinho, ou de folha de maracujá, ou um chazinho de valeriana, ou um chazinho de melissa, ou um chazinho de camomila. Você tem que fazer um escaldapé, você tem que acalmar o coração. E pensar o seguinte, essa porcaria na minha vida, quando eu resolver ela, vai aparecer outra. Porque eu tô aqui para aprender. Então, quer saber? Eu não vou ter pressa para resolver isso aqui, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar com a minha cabeça boa. A situação tá ali, mas ó, eu não tô nem aí mais. Agora eu vou dar uma de louca. A vida, você quer me judiar? Agora você vai judiar com os ventos aí, porque eu não tô mais nem aqui. Tem essa postura, gêmeos? Vai, experimenta, se esforce até essa postura. Depois você me conta se isso aí sai ou não sai da sua vida. Se você encontra ou não encontra uma solução. Aqui, ó, porta da rua, isso sai da sua vida bem na hora aí, ó, que a taróloga abriu a carta. Você tem dúvida aí, ó, que tem espiritualidade falando com você? A taróloga aqui não é de nada, é só um instrumentinho aí, ó, que tá fazendo o dever dela, porque isso aí não é mérito não, é trabalho, é dever. Vai ver que quanta coisa errada fez aí, ó, na última reencarnação, agora tem que ajudar, vamos ajudar. Pra ver se quita um pouco esses débitos aí. Vamos lá, meus amores. Próxima energia, a luz quase apagando. E aqui a carta da vela, da magia do feitiço. Tem alguém tentando te derrubar. Simples assim. Ah, você achou que era o que isso aqui? Ah, gêmeo, você achou que aqui o guardião ia falar que você é a florzinha linda do pântano, que você é essa joia rara, que só tem alegria na sua vida. Não, tem alguém tentando tirar a sua alegria. Tem alguém aí, ó, eu não sei se é ex-perturbada que não aceitou a separação, ex-perturbado, que se sentiu rejeitado e não quer te ver feliz, fica puxando a sua energia, né, o trombolho lá, o quiumba encarnado, né, o cumburucu. Então, eu não sei se é uma ex-amiga, né, ou colega invejosa que você quebrou o pau e não fala mais com ela, eu não sei se é uma vizinha, eu não sei se é um parente do ser amado, se é alguém lá do centro que você frequentava, que você parou de ir, né? Então, mandando aí, ó, energia negativa para você. Vamos lá. Não é para todos que essa energia é magia negra, ou seja, magia negativa, porque magia negra tá equivocado esse nome, né? Vamos corrigir. Magia negativa. Não é todos, tá? Que é trabalho feito, aquelas coisas mais sérias. Não. Mas a maioria aqui é uma energia negativa sobre você, que tá partindo de uma outra pessoa, de um outro espírito. Isso aqui pode ser ataque espiritual, tentando apagar a sua luz? Pode. Por que acontece um ataque espiritual na vida aí das pessoas? Primeiro, porque você tenta ajudar alguém, você é um trabalhador da luz, você trabalha com a espiritualidade, então os trevosos não ficam nada felizes com você. Você está tentando ajudar na evolução do irmão. Outra coisa, espíritos vingativos do passado, da reencarnação passada, que te encontrou aqui e falou, opa, te achei, demorou, mas eu te achei. Você reencarnou em outro país, em outra cidade, então, mas eu te achei. Andei, porque espírito vagueia, né? E te encontrei. Então, agora nós vamos resolver aquele débito lá, tá? Por isso que aí, ó, apometria, a centro de desobsessão é muito bem-vindo em alguns casos. Então, isso aqui pode ser um espírito vingativo, sofredor, né? Querendo se vingar. Pode ser aí, ó, uma energia de uma pessoa mandou para você, demanda, raiva, ódio. O que você vai fazer com isso? Ué, firmar com seu guardião. Você acha que você tá aqui nessa leitura por causa de quê? Perdendo seu tempo, fazendo aí, ó, a gente perdeu nosso tempo? Claro que não. Você tá aqui porque o seu compadre, o seu guardião, a sua moça te trouxe aqui. Você vai fazer uma firmeza para eles. Como que você vai fazer uma firmeza para eles? Você precisa do fogo, de vela. Se tiver a vela aí, ó, pro seu guardião, preta e vermelha ou toda preta, legal. Pra moça, toda vermelha. Se você não tiver, você vai pegar a branca. Você não vai deixar de orar, de fazer, porque você não tem. Tá bom? Aí você vai pegar um copo.
deixa um copinho só para ele. Aí você pode colocar uísque, ou você pode colocar conhaque, ou você pode colocar marafo, que é a cachaça. Não tenho bebida alcoólica, ou então eu sou ex-alcoólatra, não posso beber. Ou então tenho alcoólatra dentro de casa, não pode entrar bebida. Ok, um copo de água filtrada. O que o seu guardião precisa é de elementos para trabalhar. Agora, o que você vai oferecer para ele é da sua cabeça, da sua intuição. Aí você vai oferecer ligar a vela, acendeu a vela. Fósforo é legal, tá? Melhor do que aí, ó, que nem esse aqui, ó. Caixinha de fósforo. É melhor do que isqueiro. Por quê? Porque tem pólvora, né? É o fundamento aí, ó. Quando você risca, né? Já sai aí, ó, tirando muita coisa ruim, né? A pólvora tem poder. Aí você vai acender, consagrar primeiro a Deus, grande espírito, energia primordial, depois ao seu guardião, né? Aí você vai conversar com ele, você vai falar, ó, ofereço esse copo d'água ou essa bebida para você usar como elemento para trabalhar na minha vida, né? Traga prosperidade, me dê caminho, me dê sabedoria. Você vai falar tudo que você quer falar com ele. Onde você vai acender essa vela? Onde você recebe sua visita? Na cozinha, na sala? Então, na cozinha, na sala. Ah, é na varanda. Minha varanda é grande, tem uma mesa? Pode ser na varanda. Mas não necessariamente lá fora. Por quê? Porque guardião não é cachorro para vigiar o portão. Guardião precisa vigiar você, cuidar dos seus pensamentos, proteger você. Ah, mas ele tem que proteger a porteira lá fora. Então, se acende lá fora e dentro. Porque tem que proteger você dentro também. Seus pensamentos, o que você está vibrando, né? As nossas próprias sombras. Percebe, gêmeos? Eu até concordo com o fundamento de que guardião é na porteira, para cuidar da porteira. Mas teve um mal entendido aí. Quando o guardião é na porteira, no meu ver, é quando você está fazendo uma ritualística, quando você está aí num templo de Umbanda, né? A pequena veio confirmar aqui, ó. Veio falar um oi. Fala, oi, pessoal, eu sou a dona Pequena, aprendiz de taróloga. Vai, fala um oi pro pessoal, filha. Fala, vem aqui. Fala um oi. Fala, oi, eu sou a dona Pequeninha, a minha cara, que eu sou uma gata linda. Então, meus amores, vamos lá. Gato é o animal de Exu, tá? Gato e cobra. Por isso que eles gostam tanto. A pequena quase nem aparece, é a Lili, mas é jogo de Exu, ela tem que aparecer, né? Vamos lá, meus amores. Aí você vai acender a vela lá. Então, que eu tava falando de acender do lado de fora. Aí você acende do lado de fora para cuidar da porteira. Mas você também evoca a energia dele dentro, para cuidar dentro. Agora, dentro de casa, não tem problema. Se é de vez em quando a taróloga acende lá fora. Sentir de acender lá fora. Acende. Mas geralmente é dentro de casa. Por quê? Porque é um ancestral, é sua família, não vai te fazer o mal. Então, vamos parar aí, ó, com os enganos, né? Porque isso é um engano. Vamos lá, o que você pode colocar mais? Que eu quero colocar mais. Você pode colocar um cristal preto, né? Uma hematita, uma ônix preta, uma obsidiana, né? O que você pode colocar aí também? Búzio. Você pode colocar assim, ó, comprar tridente, punhal, o que você sentir que é instrumento de poder ou o que ele pedir. Por quê? Porque muitas vezes o seu guardião vai conversar com você através da intuição. Vai te dar vontade de fazer aquilo. Não é porque você viu os outros fazer, você vai ter vontade. O guardião trabalha muito com a nossa intuição. Aí você deixa a vela lá, terminou de queimar, faz a sua evocação, conversa com ele, abre o seu coração, pede proteção para sua casa, para sua família, para os seus ambientes de trabalho, para os seus negócios, para os seus animais de estimação. Faz aí, ó, bate paô, laroie, Exu, Mojubá, laroie, Exu, Mojubá, bate paô pro seu Exu, faz a saudação, né? Salve o mensageiro. Exu é o orixá da comunicação, né? O Exu aí, ó, também tá ligado à comunicação. Por isso que a taróloga fala pouquinho, né? A taróloga aí, numerologia 3, né? Que também tá ligada à comunicação, quase nem gosta de falar. Fala até sozinha. E com as entidades o dia inteiro. E com as gatas também. Quem passa aí, ó, na frente do portão, pensa que tem um monte de gente na casa. E é só ela, os guia e as gatas. Mas, enfim. Cada louco com a sua loucura, né?
Meus amores, aí você vai deixar a bebida lá 24 horas. Depois você pede licença, a energia já foi pro astral, porque seu Exu não vai aí, ó, vir beber não. Não precisa beber, ele não é viciado, ele é mais evoluído do que nós, tá? É, não tem nada a ver. Ah, mas e se um quiumba vir pegar a bebida? Gente, se você tem um guardião para te proteger, que raio ele tá servindo? Ah, mas e se eu acender a vela e vir um quiumba, um obsessor? Ué? Tá acendendo a vela pro seu guardião e vai vir um obsessor? Da onde que veio esse medo? Essa mentira? Isso é uma mentira. Não vai acontecer, tá? Aí depois de 24 horas você pede licença, liga a torneira da cozinha aí, ó, dispensa a bebida em água corrente, agradeça. Tá feito, faz isso toda semana. Aí eu preciso saber o nome dele. Você vai olhar para a chama da vela, vai falar licença aos elementais do fogo, ao espírito do fogo, salamandras. Eu agora abro o portal de comunicação entre eu e o meu Exu. Meu Exu, eu quero saber que falante você trabalha. Por favor, revela seu nome para mim. Eu sei que a gente precisa trabalhar junto. Meu nome é fulano de tal, tal, tal. E o seu? Eu preciso saber qual a falange que você trabalha. Revela por sonho para mim. Ou de uma maneira que eu possa entender que é a resposta desse pedido. E vai pedindo toda semana que você acender. Vai, escolha aí toda segunda, toda sexta. Aí eu tenho a folga de domingo, todo domingo. Aí vai chegar uma hora que ele vai te falar. Ou por sonho, ou vai incorporar. Vai ser revelado para você. Bate na porta, ela vai abrir. Você pode colocar o cristalzinho aí, oferecer para ele, né? Comprou o cristal, lava aí, ó, com uma água, com sal, né? Aí depois você pode banhar na bebida que você vai oferecer para ele, numa tigelinha à parte, né? Para lavar a bebida. Você pode fazer um padê. O que é um padê simples, gente? Ó, um padê simples, sem muita frescura. Farinha de mandioca grossa, um alguidar, um recipiente, né? Azeite de dendê. Aí você vai aí, ó, lavar a sua mão um pouco com marafo, a mão esquerda, vai colocar a farofa ou azeite de dendê e vai mexendo, vai falando para ele tudo que você tá precisando, naquele alguidar ali. Depois você pode enfeitar com 7 pimentas, dedo de moça. Pronto. Um padê simples aí, ó, mas que traz muita proteção. E quando você tiver aí, ó, misturando a farofa, né, com o azeite de dendê, você vai falando tudo que você precisa, né? Caminhos para o emprego, por quê? Porque tem gente aqui que tá precisando trabalhar, né? Tá com dificuldade financeira, caminho aí, ó, no financeiro, no amor, vai pedindo tudo. Para que leve embora essa negatividade da minha vida, essa brigaiada, esse desânimo. Pede tudo. Ah, eu queria fazer para moça. Moça, vela vermelha, uma bebida doce, ou um copo de água filtrada, frutas vermelhas. E o padê, você pode fazer um padê doce para ela. Colocar a farinha de mandioca grossa com açúcar ou regado com mel, colocar umas frutas vermelhas em cima. Usa da sua criatividade. Colocar alguns cravos, né? Se for igual a moça aqui da taróloga, que gosta, que trabalha com a energia do cravo. É, a pombagira cigana trabalha muito com isso. Ah, a Maria Mulambo também pede às vezes. Então, meus amores, é isso. Vamos lá, vamos fazer a nossa evocação? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Gêmeos, fecha os seus olhos. Pensa no seu guardião, pensa no seu Exu. Você sabe o nome dele ou se você não sabe. Você pode pensar num ponto de força do seu Exu. Vai, de olho fechado aí, gêmeos. Pensa num ponto de força do seu Exu. O que é um ponto de força? Um lugar. Pensa aí no lugar. Ou se veio um objeto na sua mente. Laroie, Exu. Exu é Mojubá. Laroie, Exu. Exu é Mojubá. Laroie, Exu. Exu é Mojubá. Esse ponto de força que você pensou aí, gêmeos, pode ser um cemitério, uma encruzilhada, uma montanha, um campo aberto, uma praia, uma mata. É o ponto de força do seu Exu. Se você não pensou em nada, tá tudo certo também. A hora certa vai aparecer para você, tá? Se você pensou em um objeto, é o objeto que ele usa. Por exemplo, a taróloga, quando fez isso, veio uma maçã vermelha na cabeça, na hora. Veio uma maçã vermelha, né? Então, se vier alguma coisa aí na sua cabeça,
Ai, não tem nada a ver. Tem sim. No fundo, tem a ver com alguma coisa na sua vida, tá? Vamos pedir aí, ó, para que os guardiões possam abrir os seus caminhos, a vida financeira, que a maioria aqui tá precisando de caminho para isso. Laroyeixo, cuida da vida desse filho, cuida das finanças desse filho. Laroyeixo, ajuda esse filho a ter ideias. Laroyeixo, ajuda esse filho aí a vencer os próprios obstáculos. Os obstáculos que às vezes coloca aí na vida, na mente. Ajuda esse filho a vencer as demandas, as energias contrárias que estão tentando empurrar esse filho para baixo, parar a evolução desse filho. Que o seu tridente, o seu punhal possa cortar, desmanchar, anular, aniquilar, destruir, desmanchar, purificar, transmutar toda e qualquer energia negativa que esteja agindo na vida desse filho. Tá ouvindo agora essa evocação? Limpa, purifica. Segundo o merecimento de cada um, lei maior, justiça divina. Leve aí, ó, os espíritos que estiver perturbando a vida desse filho. Leve para o seu lugar de origem, ordem ou merecimento, segundo a lei maior e a justiça divina. E que cada um seja positivado, ajudado nos planos espirituais correspondentes. Laroyeixo, Exu é Mojubá. Ajuda esse filho nos seus relacionamentos. Se dá bem com a família, se dá bem no meio que está inserido, se dá bem no amor, para que viva em paz, para que viva em união, que um colabore com o outro, que um ajude o outro, anule a competição, a soberba, a raiva, a rixa, o rancor. Tire o ódio da vida das pessoas que olham esse filho com ódio. Tire o ódio do coração desse filho em relação às pessoas. Traga a igualdade, traga o amor fraterno. Laroyeixo, Exu é Mojubá, vitalidade, força. Saúde na vida desse filho. Esse filho tem a vitalidade, força, saúde para vencer, para conquistar aí as coisas que deseja. Que esse filho tenha alegria de viver, que esse filho tenha prazer de estar encarnado nessa terra. Que possa aproveitar essa caminhada na terra sem se apegar à dor, aos problemas. Alivie o fardo, Exu, ajude, Exu guardião de cada um que está aqui conectado. Eu peço que vocês atuem na vida desse filho, eliminando toda a dor, todo sofrimento, mostrando para esse filho aonde que é para ele ir, o que é para ele fazer, o que ele precisa caminhar, qual é aí o próximo passo, dê entendimento nos processos, Exu. Processo que cada um está vivendo, clareie a mente desse filho, dessa filha, para que possa enxergar, para que possa transmutar e que possa vencer a si mesmo e a vencer aí as perturbações e as provações do dia a dia. Confiamos na sua força, no vosso poder, sagrados ancestrais. Exu, Laroyeixo, Exu é caminho. Sem Exu não se faz nada, Exu é o primeiro passo, Exu é viver, Exu é amor, Exu é a força, Exu é a vitalidade. Exu é aquele amigo que jamais vai te trair e que jamais vai te abandonar. Laroyeixo, Exu é Mojubá. Laroyeixo, Exu é Mojubá. Salve meu sagrado ancestral que me acompanha. Salve meu Exu de frente, meu guardião. E salve todos os outros Exus que me acompanham e que te acompanham também. Assim seja, assim será, está feito. Amém. Tá todo mundo vivo? Sentiu aí, meu amor, seu Exu perto ou passou longe? Passou longe não tem importância, uma hora ele vai se aproximar. Volta essa leitura aí, ó, ouve várias vezes, você vai ver como ele vai dar um jeitinho, te dar um sinal. Eles sempre dão, e o sinal deles, às vezes você vai dar risada a hora que ele aparecer aí. Ele não precisa ter medo não, tá? Não precisa ter medo. Energia de Exu é uma energia maravilhosa, é seu guardião, seu protetor. Ó, meu amor, vou aí finalizar
quase 40 minutos, né, de vídeo aí. Beijo na alma, deixa a sua saudação pro seu compadre te proteger aqui, abrir os seus caminhos, tá? Porque daqui pro final do ano muita coisa vai mudar na sua vida, tá? Ele tá pedindo pra mim te falar. Fala pra esse filho aí, ó. Presta atenção. A leitura inteira, se você quiser gravar só isso, tá tudo certo. Muita coisa vai mudar daqui pra frente. Tem muita coisa chegando na sua vida que você nem imagina. Então, deixa a espiritualidade trabalhar. Faz a sua parte, tá bom? Beijo na alma. Se eu curtir, se você esqueceu, senão o Exu vai puxar o seu pé à noite, vai fazer cosquinha aí, você vai lembrar que você esqueceu de deixar o like. Amo vocês. Desculpa as brincadeiras, né? Exu tá perto, já viu, né? E a gente se vê aí, ó, na próxima leitura. Um grande abraço.